Está aqui na bancada uma caixa de som ativa da marca JBL. Essa caixa aqui, ela tem o amplificador aqui atrás. Ó, aqui o amplificador é atrás. Esse tipo de caixa de uso profissional, ela é chamada de caixa de som ativa, porque ela já vem com o amplificador. Seria uma caixa de som passiva se ela não tivesse amplificador, se fosse só alto-falante dentro dela e fios para conectar em algum amplificador. Mas como ela já tem um amplificador embutido, essa aqui é uma caixa de som ativa. Podemos também entender que essa caixa de som ela é ativa porque ela tem uma alimentação aqui, ó. Uma alimentação que vem da rede elétrica através desse cabo aqui. Se ela tem uma alimentação própria, ela já faz o processo de amplificação. Portanto, ela tem um amplificador. E chamamos esse tipo de caixa de som ativa. Esse modelo aqui de caixa de som, em especial, ela tem algumas entradas, como microfone, uma entrada para dispositivos que mandam o áudio pré-amplificado. Tem a entrada line in. Aqui você pode conectar uma mesa de som, pode conectar um teclado, pode conectar um celular nessa conexão aqui de line. E temos aqui conexão auxiliar, é aquele cabinho RCA, tá? Aquele padrão para DVD, aparelho de DVD que era bem comum antigamente. Usa o mesmo padrão aqui, chamado RCA. Esse tipo de conector aqui é o RCA, uma entrada auxiliar, muito utilizado para celular hoje em dia. Temos aqui uma saída, como diz aqui, line out. Como tem out, então é um áudio pré-amplificado dessa caixa, mandado um sinal por meio desse conector que tem aqui, line out. O áudio line out, ele não é amplificado, ele é pré-amplificado. Então, para que ter um áudio que não é amplificado? Esse áudio aqui, ele pode ser conectado em outro dispositivo, em outra caixa de som, para essa caixa de som estar amplificando, ou para uma outra mesa de som, tá? É o line out. E aqui é uma conexão para alto-falante, para um outro alto-falante aqui, ó. Você pode ligar, ou uma caixa de som passiva, uma caixa de som que não tem amplificador. Você pode ligar aqui, tem uma saída para você conectar um alto-falante ou uma caixa de som passiva. Tem aqui o botão de ligar e tem aqui a conexão para o cabo e um porta fusível. Vou colocar bem de perto para vocês verem agora. Aqui está todas as conexões que foram faladas. Olha aqui, uma conexão para microfone, que esse cabo aqui ele é conjugado. Isso quer dizer que ele aceita uma conexão de cabo tamanho P10, ó, P10 aqui no meio, ele recebe, ó. Ele também recebe pelo mesmo conector a conexão XLR, ó. Quer ver? Ó, encaixa também, ó. Então ele aceita essa conexão aqui, XLR, e pelo mesmo conector ele também aceita um P10. Então aqui é um cabo conjugado. Esse aqui também, ó, também aceita, ó. Aqui o P10, esse cabo aqui é conjugado, a P10 e também para XLR. Aqui é para microfone, o volume do microfone, o ganho do microfone, e aqui o ganho da entrada de áudio, seja lá qual for. Qualquer tipo de entrada de áudio com sinal de baixa impedância, como por exemplo celular, teclado ou própria mesa de som pode ser ligada aqui. E aqui a conexão RCA para o auxiliar, e temos aqui o controle
do agudo, e o controle do grave. Então aqui tem apenas esses dois controles aqui, não tem controle específico para o médio. Mas você também pode, através desse controle aqui de agudo e de grave, estar determinando também o médio, fazendo puxar um pouco para o agudo ou um pouco para o grave. Tá? Mas tem apenas dois controles aqui. E o volume geral, temos aqui um volume geral da caixa, é controlar todo o volume. Essa entrada, essa saída aqui, ó, essa conexão saída de áudio, né, line out, ou linha de saída, traduzindo ao pé da letra, esse áudio aqui, ele procede da caixa ativa que nós temos aqui. Então, o som que entra aqui do microfone, ele sai aqui. O som que entra aqui, seja de uma mesa de som, seja de celular, sai também aqui. O som que entra aqui, de aparelho de celular, também sai aqui. E aqui o áudio já sai amplificado, enquanto que sai um sinal bem baixinho, um sinal baixo, para você ligar no amplificador, o sinal que sai daqui já sai amplificado para ligar numa caixa de som aqui, ó. Saída para alto-falante externo. Então você liga aqui um alto-falante ou uma caixa de som passiva. Mas aqui embaixo nós temos o botão de ligar e desligar. Aqui nos diz que a seleção de 127 e 220 volts ela é automática. Como diz aqui, essa plaquinha aqui em inglês. Existe uma seleção automática da tensão de alimentação. Então, ele é bivolt. Essa caixa aqui é bivolt. Você pode ligar ela em 127 e também pode ligar em 220. Ela mesmo faz já o ajuste correto. Como é que isso aqui funciona? A caixa primeiro, ela sempre vai estar esperando 220 volts. Ela sempre espera 220 volts. Quando você bota na tomada, ela espera que ali seja 220 volts. Caso não seja 220 volts, ela percebe que aquela tensão está baixa, então ela faz um chaveamento automático via relé para o 127. Isso aqui é bom, porque é bem prático, porém, isso aqui é um pouquinho arriscado. Imagine que na minha região aqui, esse aparelho aqui que funciona tanto no 127 como no 220 volts, e a minha energia aqui, no meu caso, é 220 volts, imagine que existe uma queda de tensão. Eu coloquei ali, tá 220 volts. Aí, de repente, a luz começa a piscar, a energia começa a cair, e ele faz o chaveamento para 127. E, de repente, volta para 220 volts, volta muito rápido, a ponto do circuito não ser tão rápido quanto a mudança de tensão aqui na minha cidade. Então nós temos um problema. Se esse circuito não atuar rapidamente, nós podemos acabar expondo essa caixa aqui a um risco de queima. Então esse circuito automático, se ele não for rápido, ele pode ser prejudicial e pode fazer queimar o transformador que tem aqui nessa caixa de som. Temos aqui um botão de ligar e temos aqui a entrada para a energia do cabo e temos aqui um porta-fusível. Para você remover esse porta-fusível, você vai precisar de uma chave de fenda. Posicionar a chave de fenda assim, ó, e puxar o porta-fusível na sua direção. Ó, tirei aqui o porta-fusível. Muitas vezes nós temos um fusível armazenado, dentro desse porta-fusível, um armazenado e outro em uso. O que fica aqui, ó, é o que está em uso. Se ele tiver torrado, queimado, ou se ele, você pode até testar no multímetro, se ele não estiver conduzindo, você pode usar o que tiver armazenado, mas se não tiver nenhum armazenado aí, você pode estar comprando um do mesmo valor. Sempre a numeração dos fusíveis aparece em cima dele, tá?
Parece um número bem pequenininho aqui no fusível. Deixa eu olhar aqui. Esse aqui é um fusível de 6,3 ampere. Tá aqui. 6,3 ampere. Vou fazer aqui o teste no multímetro. Na escala de resistência, 200, ou na escala de continuidade, tanto faz. Estando aqui na escala de 200 ohms. E apresentou baixa resistência, então tá bom. Posso também botar aqui nessa escala de continuidade, já que se trata de um fusível. Olha lá, deu praticamente zero. Deu zero aqui. Zerou, então o fusível está bom. O fusível está conduzindo. Nós podemos colocar de volta no lugar. Então, essa caixa aqui, como o fusível está intacto, não houve grande curto. Então, o fusível está intacto. Nós podemos deduzir aqui que não teve problema de curto. Ó, vou botar aqui de volta. Encaixei. Agora vamos ligá-la na lâmpada em série. Todo aparelho que você não sabe da procedência, não sabe como é que tá, por segurança você vai ligar na lâmpada em série. Está ligando ali. Coloquei na lâmpada em série. Agora vou apertar em ligar. Vou acender aqui uma luz. Acender uma luz. A lâmpada em série acendeu ali, mas apagou. Talvez estava carregando o capacitor. Apagou já a luz ali. Agora vamos ver se tem áudio. Primeiro saber se o áudio, pelo menos se existe uma amplificação de áudio. Claro que o teste aqui é testar também a qualidade do áudio, mas primeiro vamos ver se existe amplificação. Para isso eu vou colocar aqui um conector aqui no microfone, ó, no microfone, e vou tocar, ó, com o dedo mesmo, tá? Então eu sei que existe amplificação. Tá? Agora vamos saber a qualidade desse áudio. Para isso nós podemos conectar um celular, uma mesa de som, um MP4, um rádio que tem a saída auxiliar para você testar a qualidade desse amplificador. Vou colocar aqui para tocar o MP4, baixar aqui o volume. Vou botar aqui na conexão de microfone mesmo. Tá tocando. Vou botar aqui no line. Vou ver se está falhando. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. É muito importante nesse momento levarmos em consideração o que o cliente relatou na vinda desse aparelho aqui, na chegada desse equipamento. É muito importante você se atentar ao que foi dito pelo cliente, lembrando que o cliente não tem o conhecimento que você tem. Em alguns momentos eles vão chegar e vão tentar passar um diagnóstico próprio, tentar dizer, o problema está aqui no botão, o problema está aqui. Eles vão chegar dizendo assim, mas essa parte técnica você não se atenta, mas sim para o sintoma. Quando ele disser assim, está falhando,
o áudio está falhando, está cortando. Então isso aí é um sintoma do equipamento. Isso aí tu leva em consideração e procura o defeito de acordo com a descrição que o cliente deu. Se o cliente disser não tem áudio, está mudo, então você já adianta o serviço para saber se a caixa realmente está energizada. Você vai testar se o amplificador está recebendo alimentação, se tem alimentação no pré, de acordo com o que foi descrito pelo cliente. Se o cliente disser o aparelho fica rouco, o aparelho está rouco, então você vai fazer um teste, verificar realmente se fica rouco ou se o equipamento que ele usa lá está mandando o áudio já assim. Então você vai fazer uma análise de acordo com a descrição dos sintomas do equipamento que o cliente relatou. Nesse caso aqui, dessa caixa, o cliente relatou que às vezes toca e às vezes não toca. Então nós podemos entender que há uma possibilidade de ser um mau contato. Agora, onde está esse mau contato? O técnico é que vai procurar aonde está o mau contato. Por exemplo, nessa descrição de funciona e não funciona, você já pode ter até imaginado uma possível causa desse problema. Será se não é ali a conexão do alto-falante, aquela solda onde vai o fio do alto-falante na placa, será se não falhou? E como a caixa está vibrando o tempo todo, tocando, algumas estruturas ficam mais frágeis, quebram, assim tem uma solda quebrada. Essas são hipóteses que você tem liberdade sim para levantar essas hipóteses, você tem liberdade para pensar. Aqui nesse curso eu te incentivo a pensar de maneira própria. Eu não quero que você fique dependendo de perguntar a algum técnico, de perguntar a alguém, não. Através desse curso eu quero te incentivar a pensar por conta própria. Você mesmo fazer o conserto, está investigando os defeitos. Vou tirar aqui da tomada já. Eu vi que tem áudio, então pode ser realmente o que o cliente falou. Às vezes toca e às vezes não. O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa parte aqui, desparafusar essa parte de trás. Tirar todos os parafusos que sustentam essa parte metálica aqui, para fazer uma inspeção visual. Até agora a gente não olhou nada por dentro. Veja que estamos apenas comentando o problema, levantando algumas hipóteses com o aparelho fechado. Agora o nosso dever é desmontar e procurar o defeito. Está aqui a caixa de som desmontada e ligada na lâmpada em série. Vamos inserir aqui um áudio lá na conexão line. Ligar aqui o MP4. Então a música mesmo para tocar. E vamos ver se existe mau contato aqui, tocando nesses conectores, ó. Os conectores mexendo, para ver se falha. Vai acontecer o arrebatamento da igreja que há muito tempo esperando estar. Será o dia mais lindo quando Jesus vier surgindo. Nessa parte aqui é onde entra a alimentação. Não quero estar tocando, eu posso pegar uma parte de plástico da chave, ó, toda de plástico, e tá vindo mexer aqui, ó, testando aqui, ver se falha. Posso também bater na placa para ver se existe solda fria. Aqui é um método muito simples. Testando assim, ó.
por que que eu estou criando essas vibrações, batendo com o plástico na placa? Qual é o significado disso? Se isso realmente é uma técnica para achar defeito, parece algo tão básico, tão simples. Sim, isso aqui é uma técnica para encontrar o defeito no caso de defeito por mau contato. Porque você está simulando a vibração da caixa, você está produzindo uma vibração, tá, que vai simular a vibração da própria caixa quando ela está tocando. Quando a caixa de som toca, você pode tocar nela assim, ó, ela está reproduzindo música, você pode vir e sentir que ela está vibrando. E essa vibração faz conectar e desconectar algum terminal desse componente, pode fazer ter algum mau contato aqui nos conectores, a ponta de cada cabo desse, a vibração da própria caixa durante o uso que o cliente está utilizando e fazendo tocar ali uma música, pode revelar um defeito. E durante o concerto você pode simular essa vibração batendo com um instrumento que não conduz eletricidade, claro, né? Porque você não vai pegar uma chave, essa parte de metal, e sair tocando aqui e provocando curto, não. Mas com a parte de plástico, você vem e produz vibrações para ver se o som falha. O próximo passo aqui é testar as tensões, para ver se está normal, a testar tensões e investigar, procurar o defeito. Caixa de som JBL está desmontada e está aqui na bancada com a placa virada para nós. Placa que fica atrás da caixa, ó. Ela está virada aqui para nós e ela tem 2 transformadores. Esse transformador maior faz a alimentação do amplificador em 2 tensões distintas, em 2 grupos de tensão distinta, porque tem 2 amplificadores dentro dessa caixa aqui, um amplificador para o grave e um amplificador para o agudo. São 2 tensões de alimentação para cada um desses amplificadores. Um trabalha com 45 volts e o outro trabalha com 70 volts. O amplificador de agudo trabalha com 45 e o amplificador de grave trabalha com 70 volts. Tudo proveniente desse transformador toroidal aqui. Olha só, esse transformador, ele tem enrolamento de 127 volts e outro enrolamento de 220 volts. Essa caixa, ela é bivolt. Ela faz uma seleção automática da tensão elétrica. E como é que ela faz isso? Através desse transformadorzinho menor aqui, ela faz, então, a verificação da tensão, e se a tensão que nós colocamos aqui na entrada for uma tensão baixa, ela muda, então, para 127 volts. Na hora que você liga na tomada, essa caixa de som ela já está esperando ser alimentada com 220 volts. Porém, se ela detectar que a tensão não é 220 volts e sim uma tensão menor, então ela faz o chaveamento para 127, reduz. Porque um chaveamento de 220 volts, se você ligar no 127, não tem nenhum problema. Agora, se você pegar um transformador de 127 volts e ligar no 220, aí está o problema, queima na hora. Então ela já está esperando o 220. Ela está esperando 220. Se for 127, não tem problema, ela só vai detectar que está baixa a tensão e ela muda para 127. Esse transformadorzinho aqui, ele sempre está conectado na alimentação. Aqui, ó, ele está sempre conectado aqui. E ele manda uma tensão baixa aqui para alimentar esse circuito de baixa, que é composto de transistor, relé. Quando essa tensão que ele coletou, né, que ele adquiriu, for muito baixa, esse relé aciona, mudando o chaveamento para
127 volts. Vou ligar aqui na tomada, liguei na lâmpada em série, acionei, a lâmpada em série deu uma piscada ali, ó, porque como é a lâmpada em série, está carregando o capacitor, confunde um pouco o circuito, tá? Mas a lâmpada já acendeu ali, está funcionando em 220 volts. Vou agora colocar meu multímetro aqui para testar as tensões dessa fonte. Vou colocar a ponteira preta em qualquer um dos fios pretos que tiver aqui, ó. Aqui em cima você vai testar assim. Vou escolher esse fio preto que está aqui. Eu vou botar nesse fio preto, no fio preto que tem aqui. Você vai procurar aí na sua caixa o fio preto que tem aqui, perto desses capacitores. E agora, com a ponta de prova vermelha, vou testar aqui nesse conector. E nós temos aqui uma tensão de 40 volts, porque está na lâmpada em série. Direto na tomada mesmo, vai subir um pouquinho mais, essa tensão aqui, de 40. E temos uma tensão agora de menos 40, tensão negativa. Esse aqui é o amplificador do agudo, porque é uma tensão mais baixa. Ao lado desse tem um outro conector que é de 70 volts. Vamos ligar lá. Aqui é de menos 65, porque está na lâmpada em série. Botando direto na tomada sobe um pouco mais. No conector vizinho, menos 65. Vou procurar um outro fio. Estava medindo no fio marrom, com marrom. Agora vou medir no fio branco que tem aqui. Um fio branco do conector vizinho. Está com 66 volts positivo. Essa tensão mais alta alimenta o amplificador responsável pelo grave. Tá? Pelo grave, porque ele precisa de um pouco mais de potência. Entregar um pouco mais de potência. Então a tensão ela é um pouquinho mais elevada. Com esses amplificadores separados, nós temos aqui algo genial, que é 2 amplificadores separados para cada frequência é melhor do que um único amplificador para a frequência de grave e a frequência de agudo, onde você vai ter que acrescentar um capacitor. Isso aqui é mais eficiente, um pouquinho mais eficiente, mas não apenas eficiência energética. Isso aqui é melhor para entregar uma qualidade de áudio, com menor distorção. 2 amplificadores separados, um amplificador para cada frequência, é melhor do que um único amplificador e ter que usar um crossover passivo feito com capacitor e indutor. Isso aqui é de qualidade, viu? Esse produto aqui, essa caixa de som, ela é incrível, ela é ótima, porque ela tem 2 amplificadores, um amplificador para o grave e outro para o agudo, ali em cima, aquela TI ali, ó, para TI, ali em cima. Então, e ela trabalha com uma potência um pouco menor, claro, né? Então a alimentação aqui é em torno de 45 volts do amplificador dela. O amplificador do grave em torno de 70 volts. E a seleção da tensão aqui, ela é automática. Esse aqui é o esquema elétrico dessa placa aqui, que faz o chaveamento do 220 e o 127. Esse transformador que está aqui representado nesse esquema é esse transformador pequeno. Perceba que ele está sempre ligado na rede, ó. Está sempre ligado na rede. E esse transformador aqui, ele é o que alimenta o amplificador e ele está aqui por último. E depois de toda essa etapa aqui do circuito de verificar tensões, chega aqui e manda a alimentação para o transformador. Então,
O circuito começa aqui e termina aqui. A alimentação que procede do primeiro transformador, transformador pequeno, é retificado nesses 4 diodos e carrega o capacitor C1. O capacitor C1 está aqui. Ele pode ser medido, verificado. Você pode escolher o terra desse capacitor aqui ou o terra desse circuito integrado que tem aqui, ó, um CI, que é um regulador de tensão de 12 volts. O aterramento desse capacitor é o mesmo aterramento desse regulador. E eu coloquei aqui uma garra jacaré no terminal 2 desse regulador de tensão, ou seja, nessa carcaça metálica, aproveitando que aqui é o terra. Então, na hora de medir com o multímetro, posso usar isso aqui como terra. Se eu ligar esse transformador aqui na energia de 220 volts, eu vou obter nesse ponto aqui uma tensão em torno de 25, 26 ou quase 30 volts sobre esse capacitor aqui. Essa tensão aqui, ela é coletada e chega nesse circuito aqui, que é responsável pela verificação se a tensão é alta ou baixa. Se a alimentação aqui for de 220 volts, temos uma tensão alta em torno de 25 volts entrando aqui, percorre esse diodo e polariza esse transistor. Esse transistor aqui é o Q2, é um transistor NPN. Polarizando esse transistor aqui, a tensão desse capacitor aqui é anulada, ele fecha um contato aqui, então fica zero de tensão sobre esse capacitor e não tem alimentação fluindo para cá, então esse transistor fica desabilitado. Com esse transistor aqui aberto, esse transistor aqui ele também não conduz, porque ele é um PNP. Então ele não chaveia esse relé que tem aqui, que pega a alimentação 12 volts depois desse circuito integrado aqui, que é um regulador de tensão LM7812. Então esse relé está desabilitado. Esse transistor também está desabilitado quando a energia aqui é 220 volts. A alimentação é alta, polariza esse transistor aqui, não deixa que flua corrente para ele, então está desligado e aqui também está desligado. Quando a energia aqui é de 127 volts, então nós temos apenas 12 volts aqui, apenas 12 volts, em torno de 12 volts aqui. A energia aqui é baixa. O que acontece? Ela não flui aqui através desse Zener, então esse transistor fica desligado. Se esse transistor fica desligado, a corrente passa via resistor aqui R8, carrega esse capacitor. Com esse capacitor carregado, acende o LED verde, que tem aqui, e ele faz com que esse transistor conduza. Esse transistor conduzindo, esse aqui também conduz e habilita o relé. O relé vai chavear aqui para 127 volts. Vai puxar aqui as conexões aqui para 127 volts. Ó. O fio que está vindo para cá, ele passa a vir para cá. E esse que vem para cá, passa a vir para cá, no 127 volts. Então, nós podemos concluir que o fio marrom do transformador, ele vai mudar de posição, vindo para cá, para se encontrar com o fio preto. E esse fio branco do transformador, ele vai mudar de posição para cá, para se encontrar com o fio vermelho,
Isso aqui é apenas um delay, tá? Isso aqui é apenas um delay para não acontecer essa mudança aqui de chaveamento enquanto isso aqui está conectado. Então aqui o que acontece? Só uma demora, tá? Aqui é apenas uma demora desse relé para alimentação, mas isso aqui é junto, tá? O amarelo e o vermelho é uma alimentação só depois de algum tempo. Vou ligar aqui a caixa de som na tensão de 220 volts, mesmo que seja na lâmpada em série. Esperar um pouquinho. Pronto. Esperei um pouquinho. A ponteira preta do multímetro está aqui no aterramento, que é ligado na carcaça aqui desse regulador de tensão. A ponta de prova vermelha do meu multímetro eu vou conectar no positivo aqui desse capacitor, ou seja, no anodo do D1, que é a mesma coisa. Apareceu uma tensão aqui de 26 volts. Só liguei e desliguei porque a lâmpada da série às vezes atrapalha um pouquinho. Desligando aqui novamente. Apareceu ali 26 volts no positivo do capacitor. Então é uma tensão alta que nós temos. Se é uma tensão de 26 volts aqui nesse capacitor, ela vem por aqui, passa por esse circuito aqui, polariza esse transistor, não deixa esse transistor aqui conduzir, ele não conduz, esse aqui também fica desligado por causa disso, e esse relé, ele não aciona. Então nessa tensão aqui, 220 volts, ele não aciona, está desligado, então está na posição normal mesmo. Ele está descansado nesse momento. Agora eu vou mudar aqui, tirar aqui a alimentação 220 volts. E agora eu vou ligar no 127. Ó, liguei aqui no 127 volts, que é um transformador que eu tenho aqui, um autotransformador. Agora com a alimentação de 127 volts, eu vou medir no mesmo lugar aqui daquele capacitor. Agora tem 12 volts. Eu vou medir agora sobre esse resistor aqui, o R10. Já que não tem energia passando por esse diodo Zener aqui, esse aqui está desligado, então esse capacitor aqui carrega, mandando tensão aqui para esse transistor. Então tem que ter 0,7 volts no R10, que é um resistor de 22K. Vou baixar aqui para escala de 200 volts, de 20 volts do multímetro, escala DC. Encontrei a R10 ali. De um lado não tem nada, do outro lado tem... Tem quantos volts do outro lado? Tem 0,7 volts. Então, o transistor Q3, ele está conduzindo. O transistor Q3, ele conduz. Conduzindo, esse aqui também conduz e o relé aciona. Então, ele mudou a posição do transformador grande para 127 volts. Ele fez isso, nesse momento. Vou medir no mesmo R10 aqui, botando agora, voltando lá para a tensão em
em 220. Botei aqui em 220 volts. 220 volts. Para você ver que é 220 volts, eu vou botar ali novamente no capacitor C1, que é o mesmo anodo do D1. Só. Pronto, era só arrumar o contato aqui. Tá com 27 volts. 27 volts. Vou voltar aqui para 20 e vou ver quantos volts nós temos no D10, no R10, no resistor R10. Ó, de um lado tem 0 e do outro lado também tem 0. Então o Q3 não está conduzindo. Se de um lado para o outro tem 0 volts, então tem 0 volts aqui entre base e emissor. Então ele não está conduzindo. Para ele conduzir é em torno de 0,7 volts. Tem que ter aqui para ele poder conduzir. E aqui é apenas um delay, tá? Aqui é apenas um delay. Esse capacitor aqui ele vai levar um tempinho para carregar. Capacitor de 100 microfarad. Só um tempinho para carregar. E ele aciona aqui o relé, habilitando a tensão que vem da rede elétrica. Tensão de alta, ó, por aqui e entra aqui. Nesse caso aqui, o modelo dessa caixa, ele não tem essa chave aqui, tá? É ligado direto mesmo. Essa caixa aqui, a versão dela, não tem chave aqui não, tá? Então vou passar um fio aqui ligado direto, ó. O modelo dessa caixa. Não tá querendo riscar? Olha, pronto. É ligado direto mesmo. A chave nessa caixa é só aqui mesmo. Aqui na entrada. Entrada de energia, que é a chave de ligar e desligar. O modelo dessa caixa aqui que vocês estão vendo não tem essa chave. É ligado direto. Aí a chave aqui é feita no relé. O relé habilita a tensão que vem, habilitando para o transformador estar funcionando. Eu testei aqui por horas e horas essa caixa aqui, tanto no 127 como no 220 volts, e está funcionando normal. Eu já entrei em contato com o cliente para ele explicar melhor o defeito, porque feito vários testes aqui, não encontrei defeito. Se persistir o sintoma, né, do defeito lá no uso do cliente, nós podemos estar verificando os cabos, tanto a tomada, onde é ligado aqui, uma extensão, talvez que ele utilize, um T, né, um Benjamin, talvez ele utilize, ou o cabo de áudio, se estiver falhando. Temos que também olhar a mesa de som, porque essa caixa aqui serviu para a aula de hoje, mas não tem nenhum problema, não tem mau contato, não tem mau contato no alto-falante, não tem mau contato na TI, não encontrei mau contato na placa de chaveamento do transformador, nem no amplificador, nem no pré, não tem mau contato em lugar nenhum aqui, não apareceu o problema. Por isso nós podemos entender que esse problema vai além dessa caixa. O defeito pode estar numa extensão, pode estar na mesa de som, pode estar em algum cabo, mas não está aqui nessa caixa. Depois de muito tempo aqui testando, botando a música para tocar, vendo os cabos se está falhando, não tem nenhum defeito aqui nessa caixa. Mas serviu para a aula de hoje, que você aprendeu a compreender o esquema